Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos os irmãos e todos que estão nos assistindo pelo canal da Igreja Itaúna. Hoje nós vamos desfrutar mais uma mensagem, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de luz, para nós avançarmos rumo ao reino dos céus. Amém? Essa mensagem é baseada no livro, no Alimento Diário, O Reino de Deus, né? Essa série será pregado o Evangelho do Reino. E nós vamos desfrutar a mensagem número 2, né? O Reino de Deus, a desconexão da criação. Amém? Jesus é o Senhor. Antes de mais nada, eu queria fazer uma oração com todos os irmãos. Quem quiser fechar os olhos, né? Vamos consagrar essa palavra, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós queremos pedir a Ti, que o Senhor venha nos encabeçar. Senhor, estamos debaixo do Seu governo agora. Senhor, o Senhor vem falar para nós, anda no meio da Sua igreja. Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Senhor, nos leva para o Espírito. Senhor, é ali que o Senhor reina sobre nós. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Graças a Deus por mais uma palavra. Vamos ler os versículos propostos. Ezequiel capítulo 28, do versículo 15 a 16. Amém? Ezequiel capítulo 28, versículo 15 ao 16. Amém? Quem achou pode ler. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fora criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Vamos ler também Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, versículo 12, versículo 9. Ó Senhor Jesus, amém? Quem já achou pode ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vamos ler também Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e o 24. Senhor Jesus, amém. Gênesis 3, versículo 23 e 24. Amém? Vamos ler juntos? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora também Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Versículo de 20 ao 23. Romanos 8, de 20 ao 23. Amém? Glória a Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, aguardando a filiação, amém? A redenção do nosso corpo. Louvado seja o Senhor. Em cima desses versículos nós vamos desfrutar, ao longo da mensagem, aquilo que o Senhor determinou, que é trazer o seu reino para essa terra, amém? Na mensagem anterior, na mensagem 1, o irmão mostrou para nós que Cristo é a conexão entre Deus e o homem. Ele é o ponto central. A palavra grega é sinustal, significa tudo convergindo, todas as partes convergindo num só todo. Amém? Vamos ler então Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ó Senhor Jesus, amém. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsistir, no grego é sinustal. O Senhor converge para ele, ele traz para ele todas as coisas. Tudo foi feito por ele e é para ele. Amém? Em Romanos também fala, Romanos 11, versículo 36, também mostra essa parte. Amém? Ó Senhor Jesus. Romanos 11, 36. Senhor Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus é a conexão entre nós e Deus. O Senhor Jesus é o caminho que nós temos para nos chegar ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você que está nos assistindo no canal, nesse vídeo, se você ainda não creu no Senhor, basta invocar o seu nome. Basta dizer, ó Senhor Jesus. Você vai entrar no Senhor Jesus, Ele vai entrar em você, e aí você vai ter caminho para chegar ao Pai. Porque nós fomos criados por meio dEle, mas também somos para Ele. Amém? Esse magnetismo do Senhor alcançou Mateus. Esse magnetismo do Senhor alcançou você e eu. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Um dia o Senhor falou para você, segue-me. E você seguiu o Senhor. Mateus era um coletor de impostos. Mateus era uma pessoa, um publicano, um funcionário do governo romano, que coletava impostos do povo judeu. Ele era judeu, mas ele foi contratado pelo Império Romano e ele coletava os impostos. Mas os publicanos tinham uma fama muito ruim. Além dos impostos, devidos, eles ainda extorquiam o povo. Então os publicanos, os coletores de impostos naquela época, eram muito mal vistos. O próprio povo odiava eles. Mas quando o Senhor Jesus passou, ó Senhor Jesus, segue-me. Vamos ler Mateus capítulo 9? Mateus 9. Ó Senhor Jesus. Mateus 9, versículo 9. Amém? Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O imã de Cristo, o magnetismo de Cristo atraiu Mateus. E Mateus ficou energizado com esse imã. Ele ficou energizado com esse magnetismo.
Então ele também falou para os seus colegas: olha, o Senhor Jesus me chamou, segue-me. Eu vou dar um jantar para ele, vão lá para casa? Ó Senhor Jesus. E os colegas de trabalho, né, publicanos, pecadores, também foram ouvir o Senhor. Foram também ser energizados pelo Senhor. Versículo 10, vamos ler? E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Quando você e eu cremos no Senhor, o magnetismo de Jesus entrou em nós. Quando nós falamos para as pessoas: posso orar por você, esse magnetismo tem que alcançar as pessoas. Por isso que quando a gente fala: posso orar por você, e a pessoa se abre, e ela fala a situação dela, e nós levamos ela a invocar o nome do Senhor, nós levamos ela a reconectar com Deus, elas precisam amar o Senhor como nós amamos, e voltar para o Senhor. E aí nós precisamos cuidar delas, para que elas também reúnam conosco, e possam também viver o reino de Deus aqui na vida da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Segue-me. Amém? Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Esse é o reino de Deus. O objetivo do Evangelho de Mateus é trazer o reino de Deus, é nos levar a conectar com Deus, por meio do Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, por meio da sua vida de ascensão que ele teve, né? E agora ele pode liberar o seu espírito, e nós podemos viver essa vida do reino. Amém? Graças a Deus. Mas até o Senhor Jesus voltar, infelizmente, toda a humanidade estava desconectada de Deus. Em Gênesis 1:1 fala que lá na eternidade passada Deus criou os céus e a terra. Mas em Gênesis 1:2 diz que a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ali mostra que houve uma desconexão, houve um julgamento. Um anjo de Deus, alguém que Deus havia preparado, lá na eternidade passada, Deus havia dado domínio para ele. Em algum momento, ele foi achado iniquidade nele, e ele quis ser igual a Deus, e aí ele teve que ser expulso da presença do Senhor. Ele foi desconectado, e o pior não foi só ele, além dele, ele também levou a terça parte dos anjos, e começou a influenciar toda a humanidade a se desconectar com Deus. Hoje o mundo que está aí fora é um mundo desconectado de Deus, é um mundo que busca caminhos diferentes, caminhos com ideologias, com princípios fora da Bíblia, com situações de injustiça, com uma desordem total. O mundo está um caos. A Bíblia diz em João que o mundo jaz no maligno. A terra estava sem forma e vazia. É a mesma coisa que está hoje. Não há uma ordem. Está tudo fora do governo de Deus. Até chegar à igreja. O Senhor Jesus trouxe a realidade do reino dos céus e deixou a igreja. Aleluia! E nós temos um encargo hoje, irmãos, de trazer essa realidade para as pessoas e levar elas a se reconectar com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler Isaías, capítulo 14. Ó Senhor Jesus. Isaías 14. Amém? Versículo 12 até o 15. Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o 15. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. O Senhor, a Bíblia fala que Lúcifer, né, que é o nome, né, estrela da manhã, no latim, né, Lúcifer, era um anjo de luz, estrela da alva, era alguém perfeito, alguém feito, sinete da perfeição, era alguém, irmãos, que era um parâmetro, né, um modelo, uma aferição. Se você queria ser algo, não, eu quero ser igual Lúcifer. E num determinado momento ele se achou, ele se orgulhou. É como alguém que vai galgando posições na empresa, ele começa lá embaixo, começa como office boy, de repente ele passa para a parte interna, aí ele cresce, aí ele passa para a parte de vendas, ele cresce, aí ele vira gerente, ele cresce, aí ele vira superintendente, ele cresce, né? E aí um dia ele acha que ele pode ser dono da empresa, ele quer ser o dono da empresa. Só que ele esqueceu que o dono da empresa tem um filho. O dono da empresa é Deus. E ele tem um filho chamado Jesus. E ninguém pode tomar isso dele. Antes da criação do mundo, o dono da empresa, Deus, já estava preparando o seu filho para tomar conta de tudo. Amém? E aí Satanás caiu do cavalo. Ele se achou, ele se orgulhou. E às vezes, irmãos, a gente se orgulha. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, a gente acha que é bom, que é o melhor. Teve um jogador de futebol que falou assim: eu sou o melhor. Ele fala desse jeito, né? Eu sou o melhor, português. Eu jogo como se eu fosse o melhor. Mesmo que eu não seja o melhor, realmente, irmão, nós precisamos procurar fazer o melhor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem, na nossa profissão. Nós precisamos procurar ser o melhor, mas nós não podemos ter um coração de arrogância, um coração de orgulho. Satanás teve esse coração. Nós sempre estamos aqui para aprender, sempre estamos aqui para crescer no Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, quando a gente acha que é o melhor, aí Deus permite algo para nos derrubar, para que a gente se arrependa e volta para Ele. Ó Senhor Jesus, Deus resiste aos soberbos, irmãos. Amém? Vamos ler lá em Ezequiel 28. Ó Senhor Jesus, aleluia. Ezequiel 28, o versículo 14, nós vamos ler até o 15, amém? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é o ponto. Até que se achou iniquidade em ti. Ó Senhor Jesus. Aí ele se tornou um soberbo. Soberbo, irmãos, é alguém que, entendeu? Olha com arrogância, olha desprezando as pessoas, não considera nada que as pessoas fazem. Tudo que as pessoas fazem, né, para eles não tem tanto valor. Ah, eu faço melhor, o meu carro é melhor, a minha casa é melhor, a minha esposa é a melhor, o meu marido é o melhor, tudo ela é o melhor. Essa pessoa, tudo dela tem que ser primeiro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4.
Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Amém? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tudo que o Senhor te deu, tudo que você é, tudo que você tem, tudo é para a glória de Deus. Tudo, irmãos, nós precisamos dar graças a Deus. Nada foi nós que conseguimos, foi o Senhor que nos deu graça para conseguirmos. Um dia Nabucodonosor falou assim: eu alcancei tudo, meu braço alcançou todo esse reino, toda a glória de Babilônia minha e tal. E o Senhor fez com que ele comesse pasto como os bois durante 7 anos, para mostrar para ele que é Deus que dá. Ah, eu consegui imóveis, eu consegui isso, eu consegui aquilo. O Senhor que te deu saúde e inteligência para que você consiga. Se o Senhor tirar sua saúde, você não tem nada. Quantas pessoas aí estão ricas? Quantas pessoas morreram agora na pandemia, tinham dinheiro? Agora há pouco tempo morreu uma cantora famosa, tinha dinheiro, famosa, tinha tudo. O que adiantou? Foi embora, 26 anos. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira. Se Ele tirar, irmãos, acabou. Senhor Jesus, amém? Vamos ser humildes. Ele dá graça, é para os humildes. Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos lidar com o nosso interior. Mesmo nós estamos na vida da igreja, eu fui muito tocado aqui quando o irmão pediu para a gente ler 1 João 3, 2, né? Vamos ler lá? Vamos voltar lá? Estamos pertinho aí, né? 1 João, no capítulo 3, verso 2. Ó Senhor Jesus. Amém? Amados, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois haveremos de vê-lo como Ele é. Eu estava orando com o irmão ali, irmãos, na oração o Senhor fluiu o seu espírito, depois um outro irmão compartilhou algo comigo maravilhoso, porque Jó, ele achava que era íntegro, o irmão Rogério compartilhou para nós aqui, ele achava que era reto, justo, íntegro, e aos olhos humanos era mesmo. Aos olhos humanos ele era realmente uma boa pessoa, era um bom padrão humano, humanamente falando, talvez era um dos melhores e maiores padrões humanos que foi visto na terra. Só que ele não sabia que dentro dele havia 2 animais terríveis. Esses 2 animais compõem o que nós chamamos hoje de vida da alma. Senhor Jesus, a nossa vida da alma é o maior empecilho de Deus governar sobre cada um de nós. Mas nós queremos mandar esse behemote e esse leviatã para o lago de fogo. Amém? Quem quer mandar o behemote e o leviatã para o lago de fogo? Quem quer mandar a sua vida da alma para o lago de fogo? Ó Senhor Jesus. Mas tem um preço. Tem um preço a pagar. Assim como o Senhor Jesus pagou um preço para nos resgatar, aqui fala, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós aceitamos o Senhor Jesus. Amém? Porque lá em João 1,12 fala, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o dia que o Evangelho chegou em nós, alguém com o imã de Jesus, que estava cheio do Senhor, pregou o Evangelho para nós, orou por nós, nós cremos no Senhor. Agora somos filhos de Deus. Aleluia! O Senhor entrou em nós. Olha que maravilha! Mas o problema é o seguinte: e nós entramos no Senhor?
Esse é o ponto. Por um lado, nós já somos filhos de Deus, mas será que nós conseguimos ver o Senhor como Ele é? Será que nós conseguimos anular tudo que nós somos para sermos um com o Senhor? Será que nós conseguimos julgar a nossa vida da alma fora? Ó Senhor Jesus. Amém? Seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus quer lidar com o nosso interior, irmãos. Ele quer lidar com o meu interior e com o seu interior. E Ele lidou com o interior de Jó. O livro de Jó, às vezes eu ficava por entender por que Deus permitiu o livro de Jó na Bíblia, antes de Salmos. É para mostrar o que é a natureza humana. Lá no Antigo Testamento, Deus já sabia quem era o homem. Satanás achava que ele podia ser o ponto de conexão entre Deus e a criatura. E ele falou assim: olha, Senhor, eu ajeitei tudo, eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz aqui, está tudo beleza. Então é o seguinte, me põe num cargo que eu seja co-presidente, co-rei, né? Ele queria mais, porque ele achava que podia ser essa conexão, mas o Senhor já estava preparando o seu filho para ser essa conexão entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. João capítulo 2. João capítulo 2. Amém? Vamos ler o 24 e o 25. João 2, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Jesus é a palavra, tudo foi feito por meio dele. Todo o universo se sustenta por meio da palavra do Senhor. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então Ele também participou da criação do homem. Ele sabia o que era o homem. Ele sabia que se o homem caísse, poderia ficar danificado, como ficou nessa condição. Por isso que o Senhor sabia, o homem, ele não é tão confiável. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele muda de opinião, ele muda, né? Ele muda a sua cabeça, já acha outra coisa, já fala outra coisa. Ó Senhor Jesus, o homem instável. Por isso que o Senhor não se confiava, Ele conhecia a natureza humana. Nós também somos assim, não é? Eu sou assim, irmãos. Às vezes a Flávia fala algo comigo, não, beleza. Aí passa um tempinho, bem, eu te falei, não falei isso não, hein? Não lembro disso não, hein? Não, mas eu não acho isso não, Flávia, eu falei isso, falou, não falei, falou. Aí levanta um animal dentro de mim, eu não falei, Senhor, eu não falei, Senhor. E ela também tem um animal dentro dela, falou sim, e Senhor Jesus é a minha testemunha. Um homem instável, o ser humano é instável. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quem era Jó? Vamos ler lá? Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Amém? Ó Senhor Jesus. Jó capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Olha que maravilha de pessoa. Quem não queria estar perto de um homem desse? Homem íntegro e reto,
temente a Deus, se desviava do mal. Senhor Jesus. Aleluia. Esse era Jó. Senhor Jesus. Vamos ler agora o versículo 6, no mesmo capítulo. Nós vamos ler do 6 até o 11. Amém? Num dia, todos juntos, num dia em que os filhos de Deus vieram, rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ó Senhor Jesus, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Como assim? Se Satanás foi expulso da presença de Deus, Satanás foi expulso da presença de Deus, mas ele tinha recebido o direito de se apresentar no monte da congregação, quando todos os anjos se reuniam. E quando ele foi condenado, ele tinha que ter devolvido essa autoridade, todo o domínio que tinha dado para ele, mas ele não devolveu, ele usurpou. Mas o direito de se apresentar diante de Deus, ele ainda manteve. Então, quando no monte da congregação os anjos se reuniram, Satanás se apresentou. Aí Deus observou: de onde você vem? De passear, de rodear e de passear sobre a terra. Satanás fica passeando, irmãos, tentando ver o que nós estamos fazendo, tentando influenciar. Quando ele foi expulso para a terra, ele não foi expulso só para a terra, ele foi expulso para a dimensão aonde está a terra. Essa dimensão que tem o tempo e o espaço, ele influencia sobre ela. Por isso você e eu precisamos ter cuidado com o que nós falamos e o que nós fazemos. Porque ele está à espreita, ele está rodeando sobre a terra. E ele pode influenciar. Senhor Jesus, às vezes a gente não tem ânimo para orar, às vezes a gente não tem ânimo para ler a Bíblia, às vezes a gente tem dificuldade no nosso casamento, temos dificuldade de relacionamento. Satanás está à espreita, está rodeando sobre a terra. Ele não quer que nós conectemos com Deus. Quanto mais tempo você ficar desconectado de Deus, mais ele ganha espaço. No labor da palavra da semana passada, o irmão falou assim: irmãos, eu fui trabalhar e depois eu reparei que eu fiquei 3 horas sem invocar o nome do Senhor. Eu peguei serviço cedinho, quando foi mais ou menos ali 8, 9 horas, eu não invoquei o nome do Senhor até agora. Eu só invoquei a hora que eu acordei, que eu estava orando, depois eu não invoquei mais. Durante 3 horas, esse irmão provavelmente ficou desconectado. Mas a graça do Senhor estava sobre ele. Como o Senhor tem a graça que está sobre nós também. Amém? Mas nós precisamos, irmãos, estar sempre invocando o nome do Senhor. Estar sempre conectando com Deus. Amém? Senhor Jesus. Então Satanás, ele instigou o Senhor. Ele instigou Deus. Falou assim: olha, você deu tudo para Jó. Você encheu ele de riqueza, de família, de saúde. Tira isso dele. Aí vamos ver se ele vai te invocar. Vamos ver se ele vai conectar com o Senhor. Então Deus aceitou o desafio. Satanás queria mostrar para Deus que, olha, está vendo? Eu conheço a criatura, o Senhor não conhece.
O senhor não conhece, mas eu conheço. Senhor Jesus, Deus mostrou para ele que ele conhecia o homem, tanto exteriormente e muito mais interiormente. E Satanás não sabia disso. Como que pode, irmãos? O produtor dessa garrafa, por exemplo, ele produz uma garrafa para água, aqui tem um material, ele sabe o quanto que essa garrafa aguenta dentro da geladeira, quanto que ela pode, né, permanecer ali, quanto que ela pode durar, ele estuda tudo dela. Aí alguém vira e fala assim, não, eu conheço essa garrafa aqui, se você colocar uma temperatura na geladeira, menos 15 graus, ela estoura. Aí o fabricante vira e fala assim, não, ela aguenta até 30 graus, abaixo de zero. Que isso? Como que você pode ter a arrogância, a petulância de falar que não, se o fabricante falou que ele que fabricou, ele estudou, ele sabe tudo que tem. Então, o Deus que fez o homem, ele conhece o homem do avesso, de trás para frente, de lado, ele conhece o homem tudo, irmãos. Satanás, ele caiu na besteira de achar que ele conhecia o homem e as criaturas, e Deus não conhecia. Por quê? Porque ele tinha mais contato com o homem, né? Teoricamente ele tinha mais contato, mas Deus conhece tudo o que ele faz. Tudo é por ele e para ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 14. Aleluia. Hebreus 9, 14. Quem achou pode ler. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu queria ressaltar a parte final. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Às vezes, irmãos, nós achamos que somos bons, que somos retos, que somos, né, um padrão, mas muitas vezes a nossa obra é morta. Por quê? Porque a fonte dela não é o Espírito. Quando nós estamos debaixo do Espírito, debaixo do governo de Deus, tudo vai bem. Aí nós alcançamos a perfeição. O segredo para alcançar a perfeição é andar na presença de Deus. Em Gênesis fala isso. Amém? Anda na minha presença e ser perfeito. É possível ser perfeito? É. Basta andar na presença de Deus. Se você andar na presença de Deus, você consegue. Ó Senhor Jesus. Mas se você sair fora da presença de Deus, como Satanás fez, aí, irmãos, é só caos. É só derrota. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, o Senhor nos alcançou. Nós podemos reconectar com o Senhor. O sangue de Cristo trouxe essa possibilidade da gente voltar para a presença de Deus e andar na presença de Deus e ser perfeito. Amém? Louvado seja o Senhor. Jó, irmãos, capítulo 10. Vamos voltar para Jó. Amém? Jó, capítulo 10. Versículo 4 ao 6. Jó, capítulo 10,
versículo 4 ao 6. Amém? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Lá no início, irmãos, eu não vou ler aqui por causa do tempo, Jó, ele tinha casa, imóvel, filhos, bens, tinha um trabalho, e Deus tirou tudo dele no mesmo dia. No mesmo dia, no dia que Deus autorizou Satanás, ele foi lá e tirou o seu rebanho, tirou os seus bens, matou os seus filhos, só deixou sua esposa com ele, e pronto. Mesmo assim, Jó foi íntegro. Ele não culpou Deus. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o Senhor. Aí Satanás foi diante de Deus. Toca na carne dele. Aí encheu ele de tumores, né, de pus. Jó ficou todo cheio de tumores, de câncer. Ele raspava com caco de vidro. Até a mulher dele falou assim: olha, blasfema contra Deus e morre. Foi. E ele falou assim: você está doida, mulher? Foi Deus que deu. Deus deu, Deus tira. Enquanto Deus tocou na parte exterior, Jó foi tranquilo. Aí chegou 3 amigos. Aí começou o problema. 3 amigos. Jó, você cometeu iniquidade. Aí Jó, não. Você cometeu, Jó. Alguma coisa você fez. Não. Você fez, só. Lembra lá, só. Está escondidinho, na sua casa, sozinho. Ninguém está te vendo, os irmãos não estão te vendo. Você fez, só. Você viu aquele filme. Você bebeu aquele negócio. Você fez isso. Você fez. Aí Jó, não fiz. Eu não tenho iniquidade. E teve uma hora que ele reclamou. Acaso você vê como um homem vê? Você sente como um homem sente? Ele não reclamou dos amigos, ele reclamou de Deus. Senhor, por que eles estão me inquirindo, me arguindo, fazendo essa cariação comigo? Por que eles estão fazendo isso comigo, Senhor? Aí, por quê? Jó sentiu, e ele começou a dar resposta, e por meio de 30 capítulos, irmãos, foi só lenhada. Foi só lenhada. E eles falando e Jó rebatendo, eles falando e Jó justificando, e nós também somos assim, somos ou não somos? Às vezes a Flávia chega para mim e falou: bem, não deixa aquele copo lá não, só. Não põe ele lá no sofá não, só. Porque o sofá foi tão caro, põe ele na pia pelo menos. Não foi eu não, Flávia? Foi. Foi eu não, Flávia? Foi. E aí começa, irmãos. E aí vai aquele debate. E uma coisinha tão simples, né? Vira uma discussão de 1 hora, 2 horas. E aí ela fica com raiva, eu fico com raiva. Sabe o que é isso? É um animal que surgiu dentro de você e de mim. E aí você quer provar que você está certo. Você quer provar para o outro que você é justo. Não foi. Não foi. Essa foi a briga de Jó com seus 3 amigos. E aí, irmãos, como diz no mundo aí, o pau comeu, né? O negócio foi feio. Foi um longo debate. Vários deles, olha, Jó, você deve ter errado, você deve ter falado alguma coisa, você pensou alguma coisa, você fez isso, você fez aquilo, você fez alguma gracinha. Não, eu não fiz, eu sou certo, eu sou correto. Irmãos, nós não temos que justificar nada. O que Deus ama é quando você reconhece a sua condição. Amém? Vamos ler lá em Lucas. Senhor Jesus. Lucas 18. Lucas 18, 11 ao 13. Ó Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 18, 11 ao 13.
Amém? O fariseu, todos juntos, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que Deus quer, irmãos, é que eu e você arrependa, reconheça a sua condição. Quando você reconhece a sua condição, Deus tem caminho. O fariseu fazia muita coisa boa, mas era obra morta, porque ele fazia baseado nele mesmo. Ele queria se mostrar, ele queria fama, ele queria se orgulhar. Ó, o fariseu, ele dá o dízimo, ele faz isso, ele é bom, eu não sei o quê, ele ora, ele jejua. Mas o publicano: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. E Deus justificou o publicano. O que Deus ama é quando nós arrependemos. Então Jó, irmãos, ele estava nessa condição. Ele estava na situação do fariseu. Ele achava que ele era alguém. Mas Deus mostrou que todo mundo está na mesma condição do publicano. Nós somos todos pecadores. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar lá para Jó. Amém? Eu parei em Jó falando dos 3 amigos, não é isso? Mas aí, no capítulo 32, apareceu um 4º amigo, mais jovem, mas graças a Deus, ele estava no Espírito. Amém? Jó 32, versículo 8. Jó, capítulo 32, versículo 8. Todos juntos, amém? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Eliú chegou, irmãos, e ouvindo os 3 amigos ali, e cada um debatendo, cada um tentando provar alguma iniquidade de Jó, e Jó sempre se defendendo. Ele viu que aquilo ali não ia dar em nada. O negócio ia durando, o negócio não acabava. Aí ele tocou no espírito, e aí ele entrou na conversa e falou assim: olha, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O que ele falou equivale ao que nós vamos ler agora, Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Amém? Versículo 1 e 2. Mas deixa marcado em Jó que nós vamos voltar aí. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que Eliú fez, irmãos, ele elevou a conversa para o lado espiritual, para um plano espiritual. Quando eu e você tivermos numa discussão acalorada com a esposa, com o marido, seja com qualquer pessoa, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Senhor, me leva para o alto. Ali eu posso ver a situação do alto. Quando eu vejo a situação do alto, eu consigo ver o que Satanás está tentando fazer, e eu consigo bloquear a ação dele. Eu consigo fazer uma oração adequada, que trava as ações do inimigo. Então, nós precisamos aprender a elevar a nossa oração para o alto. E graças a Deus que Eliú chegou ali e conseguiu, e Deus achou terreno, Deus achou caminho
para poder entrar ali e começar a se manifestar. Louvado seja o Senhor. E nas nossas orações, nós precisamos colocar, né, onde você está. Tudo é uma questão de localização, não é? Se você está no espírito, você está no alto. Mas se você está na sua alma, você está numa situação medíocre. Você está numa situação que você vê como o homem vê. Você só vê o defeito, você está na mesma posição do ser humano. Mas quando você está no espírito, ó Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós precisamos elevar nossa oração. Amém? E aí, irmãos, quando houve essa situação de Eliú, aí Deus começou a falar. No redemoinho, Deus apareceu e começou a conversar, e Jó ouviu, e aí Deus mostrou essa questão do Beemote e do Leviatã. Então, capítulo 40 de Jó, versículo 15 ao 19. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Aleluia. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu de espada. Quem era Beemote? A Bíblia traduz como hipopótamo. Hoje na África, né, na savana africana, né, ali, né, na África ali, o hipopótamo, ele fica nos rios. E é um animal que mais mata. Apesar da sua aparência, parece que ele tem uma aparência mansa, e ele come pasto, né? Quando você entra no rio que tem hipopótamo, geralmente ele vira embarcações. É o animal com maior índice de morte de ser humano. Mais do que o leão, mais do que o crocodilo. Senhor Jesus. Então, ele tem uma aparência boa, mas ele mata. Esse é o nosso lado bom da alma, que tem uma aparência boa, que é manso, que é reto, que é disciplinado. Mas quando você pisa no calo, quando você fala algo que eu não gostei, quando você faz algo que eu não concordei, quando alguém fecha a cara para você, quando alguém não te dá um abraço, o irmão abraçou o irmão, mas não me abraçou. Alguém cumprimentou o irmão, mas não me cumprimentou. Hoje eu cheguei em casa, né? Aí tinha um irmão lá, a minha esposa chegou. Marquinhos, você é lerdo demais, hein? Eu falei com você para você medir certo aqui, você não mediu e tal, o negócio veio com a medida errada. Eu falei assim, olha, não sou um com esse adjetivo seu aí não. Meu Beemote apareceu na hora, né? Mas nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E quando esse Beemote se manifesta, se a gente deixar, irmãos, o Leviatã vem junto. Vamos ler Jó 41, versículo 1. Amém? Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Senhor Jesus. O crocodilo fica ali na água também, ele também está no rio. Ele fica ali na água, quietinho, irmão, imóvel. Ele só espera, irmãos, um movimento, uma atitude. E ele ele abocanha de uma maneira tão rápida. E os dentes dele não é igual o nosso, assim, certinho. É tudo pontiagudo, é tudo faca mesmo.
E quando trava, irmão, já trava rasgando, ele morde, dilacerando. Então, você joga um anzol nele, não resolve nada, não vai nem pegar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele, versículo 34, do Jó 41, vamos ler? Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele despreza. Aqui, irmãos, a Bíblia, né, a tradução diz hipopótamo e crocodilo, mas a tradução correta seria o behemote e leviatã. Foram animais pré-históricos, foram animais que existiram antes do homem, na época em que Satanás dominava sobre a terra. E esses animais, irmãos, eram terríveis. E provavelmente esse Leviatã era mais terrível do que o tal do dinossauro Rex. Tiranossauro, né? Tiranossauro Rex. Olha para você ver que situação. E ele olhava, se alguém era mais alto que ele desprezava. Às vezes, quando nós estamos no Leviatã, a gente é assim. Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, isso é a nossa vida da alma. Tem o lado bom da alma e o lado mal da alma. Nós precisamos eliminar isso, porque se nós quisermos ver Cristo como Ele é, isso não pode estar em nós mais. Isso tem que ser lançado no lago de fogo. E esse é o preço que nós temos que pagar. Por isso que nós temos que negar a vida da alma. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 26, até o 26. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho, irmãos, para nós reinarmos com o Senhor, para que o Senhor reine sobre nós. O Senhor precisa que nós eliminemos essa vida da alma, esse behemote, esse leviatã. Quando um casal não está bem, é sinal que ele está desconectado com Deus. Quando o leviatã, quando o behemote se manifesta no marido ou na esposa, é sinal que você está desconectado com Deus. E se você deixar o behemote ganhar espaço, vira leviatã. E às vezes, a gente serve o Senhor aqui na vida da igreja, e a gente serve já há um tempo, serve na salinha, serve na segurança, serve na recepção, serve no som, serve na transmissão, e aí a gente vê que, né, serve até na palavra, e a gente já cria o mecanismo, acostuma, a gente já sabe como faz, e aí não usa o Espírito, nem ora. Às vezes a gente serve o Senhor e nem consagra. Senhor, guarda o nosso serviço, guarda, Senhor, a reunião, guarda os irmãos que vão chegar, guarda a transmissão. Às vezes a gente nem vai na reunião de oração. A gente não consagra a nossa vida ao Senhor. Isso mostra, irmãos, que a gente serve no behemote. Eu sei servir. Eu já sei como é que faz.
Isso, irmãos, trava a obra de Deus. Muitas vezes Deus não tem como crescer em nós, porque nós não voltamos para o Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Mateus 5 fala, bem-aventurados os limpos de coração. Nós precisamos ser limpos hoje, irmãos. Nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele te lava de todo o pecado. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Mas às vezes você chega na reunião, você está na reunião, Senhor, perdoa, aplica seu sangue, mas mesmo assim você ainda não consegue tocar o Senhor assim totalmente. Você não consegue ver o Senhor, sabe por quê? Porque está sujo. Nosso amado irmão Reinaldo, uma vez ele deu uma mensagem aqui em Itaúna, ele falou isso. Falou, irmãos, a sujeira, você está a um passo do pecado. E a sujeira também impede de você tocar no Espírito. Lá em Efésios 5 fala que nós precisamos ser lavados com a água da palavra. Por isso que os irmãos, quando começa aqui a reunião, os irmãos têm o encargo de nos levar para o Espírito. Esse é o lavar regenerador da água da palavra. É para nos tirar da sujeira do mundo. Quantas coisas a gente viu durante a semana, quantas coisas a gente ouviu durante a semana, sujeiras, às vezes nem é pecado, mas foram coisas que nos sujaram. Nós precisamos ser lavados. Aí os irmãos, vamos tocar no hino, vamos falar um hino, irmãos, vamos levantar, isso tudo, irmãos, é para nos lavar, é para nos preparar para ouvir o Senhor, para ver o Senhor. Quem quer ver o Senhor diz amém. Eu quero ver o Senhor nessa noite. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vimos em Ezequiel que Satanás, né? Ele no seu comércio, né? Ele debilitava as nações, então ele negociava. A terça parte dos anjos, ele negociou. Olha, vem para o meu lado, eu vou te dar um cargo. Eu vou criar um governo diferente, vou criar uma outra autoridade. Senhor Jesus. Na vida da igreja, irmãos, nós precisamos servir com alegria, com um espírito voluntário, é com o encargo de glorificar o Senhor, não o encargo de ser alguém, de querer aparecer. Nós não estamos aqui para aparecer. Os irmãos responsáveis estão aqui para servir o Senhor. A maioria dos irmãos responsáveis, quando foi chamado para servir na administração, a maioria deles, irmão, eu nem sei como que serve. Por isso que Deus chamou eles. Muitos irmãos que falam a palavra, né? Eu não sou digno nem de falar a palavra, irmão, nem de compartilhar lá na frente. Mas o Senhor chamou. Quantas irmãs na salinha, irmão, eu nem sei cuidar de menino. Eu nem gosto de menino. E hoje serve na salinha. Mas o importante, irmãos, é ir com o coração de glorificar a Deus, de servir o Senhor. Amém? Não podemos ter esse coração de orgulho que Satanás teve. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é nos levar para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Colossenses 1:3. Ó Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler todos juntos, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. João 17. João 17. 21 e 22. Amém? Ó Senhor Jesus. João 17, 21 e 22. A fim de que todos sejam um,
e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho-lhes transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. O que o Senhor quer, irmãos, é que você e eu, a gente elimine essa vida da alma, esse behemote, esse leviatã, e a gente seja um com o Senhor. E a gente entre para o reino do Filho do seu amor. E que nós estejamos conectados com Deus de uma maneira plena. Quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos no Senhor, nós estamos em Deus. E Deus está em nós. Amém? Apocalipse, último versículo. Apocalipse 21. Aleluia! Ó Senhor Jesus. 21, de 1 a 3. Amém? Vamos ler todos juntos? Para a glória de Deus. Aleluia! Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Senhor Jesus, quero fazer uma oração para os irmãos agora. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Que o Senhor possa realmente nos ganhar, nos levar, Senhor, a identificar esse behemote e esse leviatã. Que o Senhor possa eliminar essa vida da alma que impede o Senhor de crescer em nós. Senhor, um dia nós queremos ver o Senhor como o Senhor é. Um dia nós queremos estar na sua presença, fisicamente. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor possa nos levar a viver nessa esfera, para a honra e para a glória do seu nome. Ó Senhor Jesus, abençoe a vida da igreja, abençoe os irmãos, abençoe os ouvintes do nosso canal. Senhor, que nós possamos ser um com o Senhor e estarmos na sua glória eterna. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Amém.